Oi, gente, tudo bem? Bom, meu nome é Tatiana Stropa. Eu vim contar um pouquinho da minha experiência para vocês com relação à compulsão alimentar. Então, eu sempre tive problema com isso desde pequena, sempre fui gordinha, sempre teve momentos que eu tive muito peso, né? E sempre tive essa guerra aí, né? Que muitas mulheres e homens também têm com a compulsão alimentar. E aí, o ano passado, no final de 2018, eu tava com grau 2 de gordura no fígado, coisa que eu tenho gordura no fígado desde que antes do meu filho nascer, meu filho já vai fazer 9 anos. E eu sempre tive grau 1. Aí no final do ano passado, do ano retrasado, de 2018, detectou grau 2. Aí eu falei, bom, preciso fazer alguma coisa, né? Então, assim, sempre nessa busca constante por eliminar peso, né? Na minha vida inteira, às vezes que eu fui magra, ou fui tomando remédio forte, anfetamina, sibutramina, né? Sempre tive e sempre retornava. E aí, começo do ano passado, eu comecei a utilizar o Suave, né, da aromaterapia vibracional, e comecei a utilizar os compostos Boa Forma e Obesidade. Então, esse daqui é o Boa Forma e esse daqui, Obesidade. Ele já tá com o rótulo novo, Obesidade, é que eu não tenho nenhum aqui. Enfim, aí eu eliminei 20 quilos do começo do ano até junho, julho, mais ou menos. Lembrando que eu sou psicoterapeuta, eu sou psicóloga de formação, então eu faço um trabalho constante buscando autoconhecimento, trabalho energético junto. Então eu fiz também em novembro, eu fiz um Theta Healing com a Kelly, eu fui fazendo um monte de coisa para me ajudar nesse processo de emagrecimento, para entender por que eu desconto as minhas frustrações na comida. E eliminei esses 20 quilos, mantive esses 20 quilos até dezembro do ano passado, de 2019. E aí é o que eu costumo falar, nós pacientes frágeis, né? Então a compulsão é uma doença, seja compulsão por sexo, compulsão por vício, compulsão por jogos, pela bebida, por drogas, pela comida, por compras. Então isso é sim uma doença e precisa ser tratada como tal. E eu falo que a gente, né, somos pacientes de cristais, somos um cristal. Então qualquer frustração, qualquer coisa pode desencadear uma compulsão novamente. Então eu fui prestando atenção nisso, porque assim, toda a minha vida eu emagrecia e engordava, emagrecia e engordava. E aí depois que eu entrei, né, comecei a trabalhar com as terapias energéticas, comecei a buscar ajuda de outras formas, porque fiz muito tempo análise, né, como sou psicóloga, então durante muitos anos eu fiz análise e fiz terapia, enfim. Aí depois buscando nas terapias integrativas eu consegui esse auxílio e esse aumento no meu autoconhecimento, né, na minha presença, no eu sou, para compreender o que está acontecendo. E eis que no final do ano, aí juntou, então eu comecei o ano de 2019, estava com 107 quilos, cheguei aos 86 quilos, mantive o ano todo com 86 quilos, chegou no final do ano, é aquele negócio, festas, tal, final de ano, aí dá uma queda no trabalho também, parei de trabalhar, fiquei um pouco mais ociosa, aí tive algumas frustrações, algumas decepções. O que aconteceu? Engordei 7 quilos. Então hoje eu estou com 92 quilos. E aí, o que eu percebo, né? A gente precisa estar em constante disciplina, em constante vigilância. Quem tem, então por isso que eu falei que nós somos pessoas de cristal, assim. Não é que nós somos frageizinhos, pelo amor de Deus, não quero levar para esse lado, eu sou frágilzinho, não é isso, porque eu nem gosto de ser vítima da situação. Mas a gente precisa ter essa autoconsciência para a gente poder prestar atenção nos nossos movimentos, né? Então, quem tem esses desafios de compulsão precisa prestar mais atenção do que pessoas que não tenham, tá? Não quero fazer nada de vitimismo, pelo amor de Deus. Mas é isso. Então, assim, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção quando a gente está nesse processo, quando a gente tem essa estrutura um pouco mais frágil em relação
a compulsão, seja ela qual for. Enfim, né? Final do ano, acabei nesse processo aí de dezembro até agora, engordei 7 quilos. E aí eu sempre prestando atenção, gente, e aí o que eu faço, né? E aí é aquele negócio, da mesma forma que o ano passado eu emagreci sem querer, vamos dizer assim, né? Fui emagrecendo. Esse ano eu fui engordando sem querer também. Sem querer não, né? Mas o que acontece comigo? Qual é a minha experiência? Então vamos supor, eu acordo, né? Faço minha meditação. Não, porque vou manter a presença, né? O estado de espírito no agora, para não dar vazão à compulsão. Aí, ok. Então vou, me alimento de manhã um pouquinho, depois almoço um pouquinho, de repente acontece alguma coisa, ou não sei, do nada, me dá uma compulsão, uma vontade de comer, um desespero, e é incontrolável, né? Então aí as pessoas falam assim, ai, mas né, você não fez todo esse trabalho e tal. Fiz, mas ok, lembra que eu falei que é um trabalho constante de vigilância, de disciplina, de autoconhecimento, de autocentramento. Então, o que eu percebi? Hoje de manhã foi muito claro para mim. Então, assim, né? Eu gosto muito de estudar, eu sou muito. Enfim, ocupo meu tempo quando eu não estou trabalhando, não estou com meu filho, eu estou estudando. E aí eu percebi que às vezes eu deixava de estudar, me dava esse fogo, essa compulsão aí, e eu ia acabava comendo. E hoje de manhã foi isso. Eu fui levar meu filho para a escola, eu vim o caminho inteiro. Então eu acordei, comi meio mamão papaya, pequenininho, tomei um pouquinho de café e ok, né? Falei, bom, vou almoçar, tal. Gente, eu não tô dando dica aqui de como é a alimentação perfeita, da parte da nutricionista, não quero entrar nesse mérito, tá? Enfim, cada um, eu acredito que cada um se adequa ao tipo de alimentação, a forma de alimentação que mais lhe convém. Mas enfim, fui, comi, deixei meu filho na escola, me veio a compulsão. Uma vontade de comer carboidrato desesperada, que eu via as padarias, pensava, vou parar e comprar pão de queijo. Não, eu vou comprar um doce, vou comprar, né? E aquela compulsão, E aí o que acontece, né? O que me ajudou muito nessa compulsão? Os óleos essenciais. Então, o óleo essencial de hortelã-pimenta, o de pimenta negra e o de copaíba. Tati, como que você usou esses óleos? Inalando. Então, por exemplo, pimenta negra, ele é agressivo, ele é dermocáustico, então ele é agressivo para a pele. Então você apenas abre e inala profundamente e segura um pouquinho. Então, e aí foi isso que eu fiz, né? Falei assim, não, vou esperar, vou chegar em casa, né? Disciplina ali, aquele negócio. Porque eu já tava fazendo um processo, né, com eles. Mas aí o que acontecia? Eu tava em algum lugar, me dava aquela compulsão, aquela vontade de comer, eu saía comendo tudo e não tinha esses recursos perto de mim. E hoje não, depois que eu deixei meu filho na escola, eu consegui chegar em casa, pegar o óleo, dar essa inalada e baixou. Aí o que eu fiz? De repente, né, como eu tô nesse processo agora de reeducação alimentar, né, de tratar essa compulsão de novo, aí eu falei, bom, devo estar com fome. Aí eu fui, consegui comer, né, comer um pedaço de queijo branco e um pouquinho de café. Então, o que eu quero contar para vocês é essa experiência que ajuda muito com com os óleos essenciais, né? Esse de pimenta negra, porque assim, um óleo, o beta-cariofileno, ele trabalha a questão da compulsão, seja ela qual for. E o pimenta negra, embora ele não seja um dos óleos que mais tem a beta-cariofileno, o copaíba é o que mais tem, mas ele também auxilia, porque o pimenta negra também auxilia na digestão, auxilia na queima, no acelerado metabolismo, né? Ele acelera o metabolismo. E aí também, ele no campo emocional, ele ajuda a movimentação, ele ajuda a desenvolver mais paciência, ajuda você sair daquele processo de estagnação, você se movimentar. Ele é um óleo quente, te ajuda a fazer tudo isso, né? O hortelã-pimenta também, ele é rico em mentol, então ele dá aquela acalmada nessa ansiedade. Ele é um óleo extremamente digestivo, então auxilia nisso. O pimenta negra tem gente que fala que ele aumenta o apetite. Para mim, não.
Mas então presta um pouco de atenção nisso, porque se você começar a utilizar o pimenta negra e ele aumentar o apetite, troca pelo copaíba, que o copaíba já não tem essa questão, né? E aí é isso, eu queria contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Super recomendo comprar um colar aromático, colocar uma gotinha de hortelã-pimenta, uma gotinha de pimenta negra, para trabalhar essa questão da compulsão. Gente, não tem. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, extremamente importante. Tomar muita água. O ano passado, quando eu eliminei os 20 quilos, que eu tomei o composto Boa Forma e o composto Obesidade, eu tomava e continuo tomando médias de 3 litros de água por dia, tá? Então, em uma garrafa de 1,5 litro eu coloco 10 gotas do Boa Forma, acabo a garrafa, numa outra garrafa de 1,5 litro eu coloco 10 gotas do Obesidade e acabo a garrafa. Então, assim, é uma disciplina constante. Ai, Tati, mas eu não gosto de beber água. Sinto muito. A gente precisa mudar padrão de comportamento também, né? Então, assim, eu não gosto disso, eu não gosto de. Gente, água é essencial para o organismo. Nós somos 70% de água. O nosso cérebro precisa de água, né? Até para ter um raciocínio mais rápido, para trabalhar a memória, para prevenir demências. Então, assim, é muito importante a gente beber água. E aí é isso que eu queria passar para vocês, um recurso aí para vocês terem para auxiliar nesse processo de compulsão. Ah, outra coisa super importante, os trabalhos emocionais, psicoterapêuticos e energéticos. Gente, não adianta, nós vivemos num mundo bombardeado por estresse, bombardeado por questões emocionais. Então, assim, o nosso campo energético, ele é sobrecarregado, o nosso campo emocional, então, assim, a nossa dificuldade de lidar com frustrações também gera o start, né, da compulsão. Então, assim, quanto mais equilíbrio emocional a gente tiver, mais a gente consegue lidar com a compulsão, né? Então, trabalhar a ansiedade, trabalhar a depressão, que nem, né, se eu não tivesse hoje de manhã nessa questão, nesse equilíbrio emocional, eu não conseguiria chegar em casa e utilizar o pimenta negra, né, inalar o pimenta negra, para poder trabalhar a compulsão. Certamente eu teria parado em qualquer padaria e teria me acabado no pão de queijo. E é isso, essa é a dica que eu queria dar para vocês. Quem quiser ajuda, estou super disponível. Daqui a alguns meses eu trago o meu resultado de novo, porque eu acho que agora eu tô conseguindo centrar de novo. É o que eu falei, é um constante processo. Você estar o tempo todo se disciplinando, o tempo todo prestando atenção, o que que me causa isso. Tem várias teorias que explicam a obesidade, não é minha questão entrar, né, nesse mérito, mas a minha questão é te ajudar, dar uma dica para te ajudar essa compulsão, para pelo menos você conseguir entrar aí num eixo, num centramento, para você conseguir dar continuidade a uma dieta e um emagrecimento, tá bom? Estou à disposição que vocês precisarem, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os tratamentos energéticos, né? Eu também posso indicar pessoas que fazem sobre os óleos essenciais, sobre a aromaterapia. Eu dou curso também, porque assim, não só isso, né? Os óleos essenciais, a aromaterapia ajuda a gente numa série de outras questões, né? Ajuda a gente a manter um equilíbrio, manter uma saúde emocional, física, energética, né? Só quero fazer um adendo aqui que eu não tô fazendo nenhuma apologia à magreza, tá? Não é minha função, porque tem que ter corpo magro, a ditadura da moda, do corpo magro, não é isso. O que eu tô querendo dizer é auxiliar as pessoas no processo de compulsão, que é uma doença, que é você comer absurdamente sem saber o que tá comendo ou fazer qualquer coisa, né? Beber, jogar, comprar. Então, a minha grande questão aqui não é fazer apologia à ditadura do corpo magro, tal. Eu sinto a necessidade de emagrecer porque eu tenho problema no joelho, né? Assim, não tenho problema, mas quando eu tô acima do peso, acaba doendo um pouquinho mais. E eu esqueci de falar também que em junho do ano passado, bom, lembra que eu falei em dezembro que eu sempre tive gordura no fígado grau 2? Em junho do ano passado eu fui fazer um ultrassom. Aí eu perguntei pra moça, eu falei, e aí, né, como é que tá meu fígado? Diminuiu um pouquinho? Ela diminuiu o quê? Eu falei, a gordura foi pra grau 1? Ela falou, não, teu fígado tá limpo. Então, quer dizer, faz mais de 10 anos que eu não escutava o que era ter um fígado limpo. Então, esse processo também me ajudou.
E era só isso que eu queria falar. Não tô fazendo apologia à ditadura do corpo magro, não é isso. Eu acho que cada um tem que se sentir bem do jeito que está. Mas a grande questão é trabalhar a compulsão, que é essa doença que é esse comer ou esse realizar qualquer movimento desenfreado que depois acaba gerando arrependimento, tá bom? Beijo.